Olá, mais uma vez aqui, professora Edvirges com vocês, para trabalharmos o itinerário formativo referente ao aprofundamento curricular Cultura e Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, da unidade curricular Tradições e Heranças Culturais. Nosso componente curricular, Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais. Como ponto de partida, temos a habilidade do currículo paulista para essa nossa aula. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeitos a direitos humanos e valores democráticos. Objetivo desta aula: discutir sobre as tradições culturais e os processos históricos do Karatê e do Muay Thai. Para melhor compreendermos o passo a passo desta aula, precisamos retomar ou dar continuidade à aula anterior, do qual nós estudamos um pouquinho as lutas brasileiras, em específico uma luta indígena, o Uca, e uma luta afro-brasileira, capoeira. Nós analisamos 2 artigos referentes a estas lutas. Também analisamos naquela aula anterior as tradições culturais e os processos históricos referentes às origens do Uca-Uca e da capoeira. Identificamos alguns estilos da capoeira, as singularidades entre eles, as diferenças e as semelhanças entre estas lutas, tanto os rituais relacionados à filosofia da luta, como a parte mais dinâmica, a luta em si. Hoje, nós vamos analisar outras 2 lutas, só que agora de procedência orientais: o Karatê e o Muay Thai. Uma arte marcial japonesa, nascida lá em Okinawa, no Japão, e a outra do povo tailandês. O que nós iremos procurar extrair dessas 2 lutas? Qual é o foco desta nossa aula? Entender o contexto histórico e cultural onde estas lutas foram criadas, onde elas surgiram, o porquê de tais características presentes nas práticas corporais destas lutas, que relação que ela tem com o estado social em que ela foi inventada, que influenciou as suas técnicas de luta e o porquê destas técnicas serem empregadas de tal forma. Como iremos observar mais à frente, 2 lutas desarmadas, onde as armas são as próprias partes do corpo. Tudo tem um porquê, e está baseado nesse contexto histórico em que a luta nasceu, em que as lutas nasceram, para melhor colocar. Também iremos analisar que sentidos ela tinha naquele tempo e que sentidos são atribuídos a ela na contemporaneidade. Quais os significados dos gestos do início de cada luta? A saudação final, a saudação inicial. O que caracteriza cada luta estudada e qual é a origem cultural desta? Temos aqui um recorte do texto indicado para vocês como orientação de estudo na aula anterior, para podermos sanar aquelas questões norteadoras. O Karatê é uma arte marcial japonesa, desenvolvida a partir da arte marcial indígena de Okinawa, sob a influência da arte da guerra chinesa, lutas tradicionais japonesas e das disciplinas guerreiras japonesas. O Karatê, conhecido também como Karatendo,
denominado Caminho das Mãos Vazias, é arte marcial surgida na ilha de Okinawa, no Japão, por meio das técnicas e preceitos filosóficos desenvolvidos por Jijin Funakoshi, que é considerado o pai do karatê moderno. Esta arte marcial não faz uso primeiro do ataque. A sua primeira ação é sempre a defesa. Não faz uso de armas e procura aperfeiçoar principalmente os aspectos mentais e filosóficos. Assim, não apenas aperfeiçoar o físico, mas aperfeiçoar a mente dos seus praticantes. Baseado na influência do Shintoísmo, o Zen Budismo e do Bushido, tem como filosofia os valores morais, espirituais e psicológicos que permeiam o respeito, o equilíbrio e a humildade. Esta arte marcial não é apenas mecanismo de aquisição de ataque e defesa, vai além, tem importâncias em situar seus adeptos em ser membro de uma sociedade com retidão e honestidade. Por isso que ele diz que o ataque nunca é a primeira ação. O ataque é apenas um mecanismo para o lutador se preservar. Isso quando a gente encara o karatê como uma arte marcial destituída dos aspectos da esportivização, fora do âmbito dos esportes de combate. Segundo Jijin Funakoshi, o caráter se aperfeiçoa quando se encontra o equilíbrio entre o domínio interior de seus íntimos primitivos. Quando os impulsos desnecessários são controlados, de nada adianta esforços físicos como socos e chutes e golpes, se a integridade que configura o ser humano não estiver presente. Corpo e mente são partes indissociáveis. Só na completude e asserção dos dois elos é que a gente pode dizer que estamos em sintonia com a arte marcial do karatê. Isso segundo Jijin Funakoshi, o precursor do karatê. Temos aqui também uma frase atribuída ao precursor do karatê, Jijin Funakoshi. O objetivo final do karatê e do sumô é o mesmo: o treinamento do corpo e da mente. Então, partindo da holística desta luta, segundo o seu criador, ele entende que o karateka é constituído de cerne, a mente, e da parte externa, o corpo. São duas coisas interligadas, mas que, se analisadas, formam uma única pessoa, o karateka. E as suas ações interiores refletem no seu exterior e vice-versa. A grosso modo, afirma-se que a evolução desta arte marcial aconteceu orientada por renomados mestres, resultando do karatê moderno, cujo trinômico básico de aprendizagem divide entre o Kihon, técnicas básicas, o Kata, a sequência de técnicas simuladas como lutas nas várias aplicações práticas, e o Kumite, propriamente dito, pode ser o simulacro ou dar-se de maneira esportiva ou competitiva, ou mais próximo da realidade. Esse processo evolutivo também mostra que a modalidade surgida como se fosse uma única raiz acabou-se por dividir em três partes e formou-se uma miríade de diversas variações sobre o mesmo tema. Nesta lâmina nós temos representado o trinômico básico do aprendizado do karatê moderno hoje. O Kihon, que é treinamento dos fundamentos de forma individual, trabalho e aplicação e o aprimoramento dos golpes. É o karateka se esforçar para aperfeiçoar as suas técnicas sem a presença de um adversário. Ele está treinando
deixar claro as técnicas de luta, aperfeiçoando-se sozinho. Temos uma outra, o kata, que além de ser uma forma de exercício ali ligado ao Kihon, está ligado também às competições somente de kata, que são nada mais do que exercícios formais. É uma luta simulada contra oponentes imaginários. Olha a diferença. Uma luta simulada contra oponentes imaginários, onde todo movimento tem uma aplicação prática de defesa ou de ataque. Por fim, o kumite, que é a manifestação da própria luta em caráter de enfrentamento entre os opositores. É a aplicação prática das técnicas estudadas anteriormente, e isso aplicado diante de um adversário real. Vocês podem observar na ilustração o Kihon, sozinho, o kata, luta imaginária, também temos, veremos mais à frente em um vídeo que eu trouxe para vocês, observarem uma competição de kata, que é nada mais do que a luta imaginária, que pode ser feita individual ou em grupo. E o kumite é o enfrentamento entre dois opositores, mais presentes para a gente nos esportes de combate, nos Jogos Olímpicos, onde a gente tem oportunidade de apreciar o karatê não destituído de ser uma arte marcial, mas como um esporte de combate, porque tem outros fins além do aprimoramento físico e mental, mas sim o caráter esportivo. Lembra que falamos de vencer, do status social, então está ligado a vertentes esportivas, assim como o kata também tem. A gente pode enquadrar ele dentro dessa variante de competição. Da mesma forma como sucedeu com outras lutas ou com outras artes marciais, o karatê chegou ao Brasil junto com a chegada dos imigrantes japoneses no começo do século XX, quando aqui aportaram. Mas somente no ano de 1956 é que o sensei Mitsuki Arada, praticante do karatê Shotokan, instala seu primeiro dojo em São Paulo. E daí, de um pequeno agrupamento, passou a tomar proporções cada vez maiores, e sendo considerado hoje uma das principais práticas esportivas de luta dentro do país. Para melhor compreender essa arte marcial e para aprofundar um pouquinho sobre as vertentes históricas do karatê e da sua filosofia de luta, trago para vocês um vídeo onde vocês poderão visualizar melhor as técnicas básicas para o aprendizado do karatê. É um vídeo curto, não é cansativo e é bem explicativo. Em 2020, o karatê fará sua estreia como esporte olímpico. Esta arte marcial tradicional do Japão caracteriza-se por golpes e pontapés. No karatê esportivo, há duas formas de competição. O kumite é um tipo de confronto. Pontos são ganhos atacando o queixo ou o corpo. Parece que estão acertando, mas os golpes são parados antes de atingir o adversário. A outra forma é kata. Consiste em sequências coreografadas de técnicas. Ao contrário de kumite, kata é praticado sem parceiro. Cada conjunto fixo de movimentos é realizado visualizando seu adversário. Pontos são dados pela amostra de precisão e força.
A ilha de Okinawa fica no extremo sul do Japão. O karatê moderno tem raízes na tradicional arte marcial de Okinawa. Em Okinawa, a ênfase é dada principalmente em kata. Em princípio, todo kata começa neutralizando seu ataque. Por exemplo, olhe para a maneira como a mão direita se move. Esta é uma técnica para interceptar e desviar um golpe. Depois de se defender, ele usa a força mínima necessária para subjugar o atacante. O karatê de Okinawa é uma arte marcial baseada na defesa. Um praticante de karatê tradicional nunca ataca antes. Nosso objetivo não é destruir o adversário, e sim dominá-lo. O karatê de Okinawa é uma maneira de se disciplinar e treinar o caráter. Como o karatê é um excelente meio para desenvolver a autodisciplina, é praticado também nas escolas. Em Okinawa, mais de 80% dos alunos ginasiais têm aulas de karatê. O karatê traz mais do que benefícios físicos. Fortalece a capacidade de concentração e a perseverança. A coisa mais importante que se aprende com o karatê é o conceito de rei. Rei significa mostrar respeito e gratidão aos outros. É por isso que a aula de karatê começa se curvando. O karatê dá aos alunos um senso natural de cortesia e respeito que lhes será útil ao longo da vida. O karatê me ensinou a importância de sempre ter boas maneiras e demonstrar gratidão a outras pessoas. O karatê nos ensina a pensar nas outras pessoas e nos seus sentimentos. Aprendi como é importante saudar as pessoas corretamente. Quanto mais você se disciplina e se fortalece no karatê, mais você aprende a respeitar os outros. Esse é o espírito que esperamos que a prática do karatê nutra em nossos alunos. Quanto mais poderoso você se torna, mais importante é ter uma atitude humilde. Polindo as habilidades físicas, aprimoramos também o nosso caráter. Essa é a essência do karatê. Puderam observar no vídeo o quão rico é a filosofia do karatê e como ela é aplicada na vida dos seus praticantes, onde a luta não é destituída do cerne social, mas é um fator crucial para o desenvolvimento do caráter da pessoa, que quanto mais o karateca se torna experiente, mais se exige dele a humildade no trato com a arte marcial e principalmente com o seu oponente. Refletamos um pouco sobre isso ao responder as questões norteadoras lá do início da nossa aula. Partimos para a próxima luta, o Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. É uma arte marcial cuja precedência remota aproximadamente 2.000 anos. A sua origem encontra-se enraizada nos primórdios da história do povo tailandês. Muay Thai significa Muay, combate, luta ou boxe. Thai é um conjunto de origem nacional, cujo significado é pessoa livre, semelhante à significação do termo francos. O termo Muay Thai, unido, a junção dessas duas palavras, é então traduzido para boxe tailandês, ou a luta da Tailândia, ou a luta do povo da Tailândia. Segundo o descrito na literatura, vocês puderam observar isso, ou deveriam ter observado isso, existem várias versões sobre a origem do Muay Thai. A mais aceita pela maioria dos mestres de Muay Thai e também por vários historiadores tailandeses é a seguinte: segundo os tailandeses, a origem do seu povo é a província de Yunnan, nas margens do rio Tse, na China Central.
Muitas gerações atrás, eles migraram da China para o local onde hoje é atualmente a Tailândia, em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura. Do seu local de origem, a China, até o seu destino, os tailandeses foram constantemente hostilizados e sofreram muitos ataques de bandidos, de senhores de guerra, de animais e também foram acometidos de muitas doenças. Para proteger-se e manter a saúde, criaram um método de luta chamado Cups Art. Esse método de luta e autodefesa fazia o uso de diversas armas: espadas, facas, lanças, bastões, escudo, machado, arco, flecha e uma infinidade de outras ferramentas utilizadas para atacar. E por isso, nos treinamentos, aconteciam muitos acidentes graves, ferimentos e até morte de praticantes. Para treinar sem se ferir, os tailandeses criaram um novo método de luta sem armas, o Kupsart, o precursor do atual Muay Thai. Assim, eles podiam exercitar-se, treinar mesmo em tempos de paz e sem o risco de ferir ou matar o outro. No início, o Muay Thai era muito parecido com o Kung Fu chinês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com as palmas das mãos, ataque com as pontas do dedo, imobilizações e mão em garra, para segurar o oponente. Com o tempo, ele foi modificando e transformou-se no estilo de luta que é hoje. O Muay Thai também é conhecido por ser uma arte marcial que visa trabalhar a flexibilidade e agilidade do corpo, de modo que seja possível esquivar-se corretamente dos ataques adversários. O Muay Thai é conhecido mundialmente como a arte das 8 armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado das técnicas e da força dos membros do corpo humano, nomeadamente os 2 pulsos, os 2 cotovelos, as 2 canelas e os 2 joelhos. Comum entre os praticantes da religião budista, a saudação é efetuada com as 2 mãos juntas frente ao rosto, seguindo de uma pequena flexão frontal com a cabeça e tronco. As mãos devem estar posicionadas mais à frente, dependendo da importância da pessoa que se cumprimenta. Esta saudação realiza-se em todas as ocasiões do encontro. Temos ilustrado na imagem a saudação do Muay Thai. Vocês podem também observar nessa imagem as indumentárias características desta luta. As mãos entrelaçadas por cordas e no braço um cordão. Esse cordão também veremos mais à frente, serve para, aqui no Brasil, no caso dos lutadores profissionais, como a graduação que a gente tem em outras lutas. Para eles, lá nos primórdios da invenção da luta, servia como um amuleto, como proteção. Acho interessante vocês pesquisarem um pouco mais, aprofundar um pouco mais em relação a esses costumes. Dantes, rituais, digamos que religiosos ou culturais, agora trazido para o nosso contexto da luta, graduações do atleta, a sua evolução dentro deste esporte de combate, diferente do foco que tinha anteriormente, que era o de proteção divina. Lógico que fizemos um breve recorte sobre o Muay Thai também. Trago para vocês 2 vídeos para apreciar e conhecer um pouquinho mais sobre essa arte marcial. Este é o vídeo que mencionei, a trajetória de uma lenda, conta a história de Buakaw, um dos maiores lutadores de Muay Thai de todos os tempos. Sombat Banchamek, ou melhor, Buakaw Banchamek,
é hoje o mais conhecido lutador de Muay Thai fora da Tailândia, nascido em 1982 na província de Surin, uma das mais pobres de todo o país. Esse fato fez com que Buakaw começasse a lutar desde muito novo. Aos 8 anos, subiu ao ringue pela primeira vez, ainda em Surin, para sustentar a sua família. Com 15 anos, mudou-se para a Por Pramuk Gym. O apelido Buakaw nasceu na própria academia Por Pramuk e significa flor de lótus branca. O conceito vem do budismo. A flor de lótus nasce da lama e se torna algo muito raro e bonito. É o símbolo da iluminação espiritual, da pureza e de Buda. Muito se fala sobre os títulos e cinturões conquistados na Tailândia, porém existem apenas 2 registrados, sendo um em 2002 na categoria peso leve e um em 2000 na categoria peso pena. Ainda em 2002 veio o título da Toyota Marathon, na categoria 140 libras, vencendo o japonês Satoshi Kobayashi. O evento foi realizado no Lumpini Boxing Stadium. No mesmo ano, um novo evento no Japão procurava lutadores na categoria até 70 quilos. Seu nome era o famoso K1 World Max. No primeiro evento, o vencedor foi o holandês Albert Kraus, nocauteando o desconhecido tailandês Kaulan. Em 2004, Buakaw fez a sua estreia no evento, chegando à final contra o favorito Masato Kobayashi e o vencendo na decisão por pontos. E foi uma luta que marcou o evento. Nesse mesmo evento, o tailandês venceu o famoso John Wayne Parr. Em 2005, novamente chega às finais, mas perde em uma luta que até hoje é bem controversa. O seu adversário foi o holandês Andy Sal. Após a derrota em 2005, Buakaw retorna em 2006 ao K1, porém dessa vez melhor treinado e determinado a vencer. A final, mais uma vez, seria entre ele e Andy Sawyer. Veja como ela terminou. Após uma grave denúncia de colaboração e financiamento da máfia japonesa Yakuza, o K1 fechou suas portas e posteriormente foi transformado em outros eventos. Em 2014, o K1 realizou um evento na Tailândia, convocando o já muito famoso Buakaw para lutar contra o alemão Henrico Kell. O desfecho da luta até hoje não foi explicado. Muito se fala da interferência da máfia nesse resultado. Outros falam da interferência de patrocinadores. Abaixo você confere um pouquinho de como foi essa luta. Após toda essa trajetória gloriosa e com o fim da sua participação no evento japonês, Buakaw voltou para a Tailândia e parou o país, expondo uma situação crítica. A rotina de treinos era realmente pesada. Acordava às 5h30 da manhã, corria 12 quilômetros, além de bater 15 rounds de pad. Fora trabalho em saco de pancadas, musculação, clinch, tudo isso se repetindo no período da tarde. Em 2012, uma luta contra Fábio Pica estava fechada, porém a Pramuk veio a público avisar que o lutador havia sumido. A Tailândia parou para acompanhar as notícias, que aliás eram muito confusas. Dias após o sumiço, Buakaw aparece em rede nacional tailandesa e pede desculpas por seu ato. Ele contou que pretendia se aposentar em 2009, porém o líder da Pramuk não autorizou. Revelou que por muito tempo estava lutando com lesões e que não recebia nenhuma ajuda médica do campo. Por fim, afirmou que 95% de tudo o que havia ganhado lutando nunca chegou em suas mãos. Ao final da entrevista, confirmou que estava se aposentando dos rings e uma briga judicial com a Pramuk se instalou. Vários acordos foram propostos para ambos os lados, porém nenhum foi fixado. Sendo assim, o lutador anunciou sua retirada dos rings. Toda a confusão abriu uma discussão até então, um tabu no país. Afinal, por que lutadores famosos em seus tempos estavam pobres e largados à margem da sociedade?
A resposta era bem clara naquele momento. Os campos de Muay Thai ficavam com quase todo o dinheiro dos lutadores. No mesmo ano, 2012, a Yokkao anunciou que Buakaw estava de volta aos treinos e agora utilizando o Banchamek em seu nome. Essa questão resultou em uma reclamação jurídica de seu ex-campo, já que um acordo explicado previa 70% dos ganhos ao lutador, mas ele teria que usar o nome Portamuk em suas apresentações. Enquanto isso, a Yokkao patrocinou o campo de Buakaw, criando uma nova identidade. Durante todo o ano de 2012, Buakaw disputou o Thai Fight Tournament com 70 quilos, vencendo o cinturão do evento ao final do ano. Em 2013, assina contrato com o evento Max Muay Thai, fazendo 2 lutas de exibição. Porém, na segunda luta, nocauteia seu adversário. Assinando mais o contrato agora com a Top King World Series, Buakaw enfrentou o russo Kayal Dzionev, uma das lutas mais sangrentas em um evento de Muay Thai profissional. Ao longo dos anos, Buakaw atraiu vários problemas relacionados a contrato em eventos. O Thai Fight alegava o contrato de exclusividade com o atleta, mas Buakaw assinou com o Max Muay Thai para a luta de exibição, que não estava previsto no acordo com o Thai Fight. Assinou também sua volta ao K1 antes mesmo de ser cancelado de vez. Com toda certeza, Buakaw é o maior responsável por difundir o Muay Thai fora da Tailândia. Ramon Dekkers fez o mesmo, porém em sua época a comunicação era analógica, dificultando muito a expansão da modalidade. Graças ao YouTube e às redes sociais, os vídeos do K1 correram o mundo e o nome Buakaw ficou famoso, e assim também o Muay Thai. Hoje você talvez possa não gostar muito dele, mas é inegável reconhecer o legado que esse guerreiro deixou nos ringues e no esporte de maneira geral. Obrigado pela sua presença em mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário, dê a sua opinião sobre a trajetória do Buakaw e aguardo vocês até o próximo vídeo. Um grande abraço. Além das características peculiares do Muay Thai, na história de Buakaw, vocês também puderam observar a influência das mídias, a influência das organizações exteriores ao ringue e a influência que ela tem sobre as práticas esportivas, principalmente voltadas aos esportes de combate. Estamos estudando o contexto histórico e filosófico destas lutas. No entanto, fica impossível separar todo o contexto sociológico por detrás dessas lutas. Vocês puderam observar o envolvimento dos agentes exteriores ao ringue, às organizações esportivas, aos interesses da mídia, aos interesses de terceiros, influenciando no resultado da luta. Também passa por esse processo de reformulação das lutas. Esse processo histórico muitas vezes é prejudicado por esses interesses dos esportes de combate, que é o lucro a todo custo. Desvincula-se da filosofia da luta para a filosofia da cultura de massa que estudamos anteriormente nas aulas passadas. Agora, observe uma luta real relacionada à prática de Muay Thai. Observe a presença do juiz, uma luta dentro da organização do esporte. Presença do juiz, presença de torcida, além da presença dos opositores, lógico e sumo. Observe que o combate acontece
acompanhado de toque de tambor. São poucos artigos que trazem isso referenciado nas obras relacionadas às práticas corporais de luta junto ao Muay Thai. Passa até despercebido, porque no esporte profissional a gente não vê tanto isso. Mas em lutas amadoras é possível presenciar o toque dos tambores, o par dos tambores. Observe as trocações, observe o emprego das técnicas utilizadas, das partes do corpo, como detínhamos a luta das 8 armas, os punhos, os pés, cotovelos, joelhos. Apesar de parecer muito violenta, há artigos que defendem que essa luta tem menos impacto nocivo ao lutador do que o próprio boxe, devido aos golpes não ser concentrados apenas acima da linha de cintura. No boxe, a trocação no boxe são desferidos muitos socos na cabeça, já o Muay Thai não. Toda parte é passível de ser atingida e os impactos são distribuídos, digamos que meio que uniformemente. O objetivo da luta é o nocaute, mas podemos observar nessa luta que ele de fato não acontece. Então, o campeão da luta é aquele que mais conseguiu encaixar os golpes nas trocações. O campeão é aquele que mostrou mais agressividade, que acertou mais golpes. Estamos chegando ao fim desta aula. Como sempre, deixo a vocês orientações para aprofundamento nos estudos e para nossa próxima aula. Recomendo, faça pesquisa para aprofundamentos em relação à luta que seu grupo escolheu trabalhar. Se necessário, retome os vídeos sugeridos nas aulas anteriores. Busque sempre novas fontes de pesquisa. Mantenha contato com seu grupo. Este itinerário é de base no trabalho coletivo, não é individual. Você precisa do seu colega para atingir os objetivos deste estudo. Procure a professora para tirar suas dúvidas sempre que possível. As orientações serão de suma importância para o bom andamento dos trabalhos. Chegando ao fim, deixo para vocês as referências desta aula. Se assim desejarem, poderão encontrá-las na internet, nos sites específicos relacionados às lutas, no Google Acadêmico ou na base do Cielo e o mapa, materiais de apoio e planejamento das práticas de aprofundamento. No nosso caso, as diferentes formas de narrar a experiência humana. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima semana. Espero vocês na nossa aula presencial.